Estudar não é uma tarefa fácil. E eu trago hoje, nesse vídeo, uma reflexão que eu tenho pensado justamente sobre isso. Será que estudar, eu diria até aprender alguma coisa nova, será que é uma tarefa realmente fácil? Pergunto isso porque recentemente eu tenho acompanhado, não sei se é da opinião de vocês, ou se vocês já têm percebido, uma série de páginas, Instagram, redes sociais, YouTube, até cursos mesmo comprados de vários e vários assuntos. Eu tenho reparado uma mensagem assim de que aprender alguma coisa nova é fácil. E eu me pego pensando, né, nos anos de educação que eu tenho e, no geral, no que as pessoas precisam para aprender alguma coisa. E me parece que a cultura que hoje prevalece é uma cultura de passar o fácil como algo bom para o aprendizado. Entretanto, o aprendizado não acontece dessa forma. A gente sabe que para aprender alguma coisa demandam sempre se demanda projetos de longo prazo. Então, para aprender matemática, por exemplo, qualquer tema de matemática, geometria, álgebra, alguma coisa que você queira saber fazer em matemática, tenho certeza que você precisa se dedicar bastante tempo para isso. De reflexão, de leitura, de resolução de exercícios, demanda uma agenda e um comprometimento que dá um certo trabalho, né? Aprender Excel, por exemplo, Word, pacote Office ou alguma ferramenta computacional que você queira. Engenheiro quer aprender AutoCAD, o pessoal quer aprender SolidWorks, qualquer ferramenta que seja, até edição de vídeos, demanda um trabalho que eu diria exaustivo. Você precisa de planejamento, você precisa de estudo, e você não faz isso de uma hora para outra. Ou pense em aprender uma nova língua, como inglês, alemão, grego, qualquer coisa aí, dá muito trabalho. Se você conhece alguma escola de inglês que vende curso rápido, aprenda inglês em 6 meses ou em um ano, ela está mentindo. Você até pode aprender uma coisa ou outra, mas é impossível você aprender alguma coisa com rapidez, porque o aprendizado é um processo difícil. E quando eu faço um vídeo desse de opinião para compartilhar com vocês, é pensando o que vocês acham desse tema também. Afinal, eu não sei quem de vocês já estudou alguma coisa específica, todos nós já aprendemos alguma coisa, seja uma profissão, seja um estudo qualquer, seja uma graduação, nós aprendemos ao longo da vida, né? E, e eu tenho certeza que é um desafio para aprender as coisas, né? Afinal, curso de matemática, por exemplo, curso de matemática que eu fiz, eram 4 anos de estudo intenso para você dominar alguma coisa. Minha amiga se formou em medicina recentemente e tá de parabéns, a Giovana, e ela levou anos para se formar médica. Tenho certeza que não se forma, não se aprende a uma profissão, conhecimentos novos, conhecimentos válidos, poderosos, que empoderam as pessoas em espaço de tempo muito curto. Se você cair nessa falácia, você fica um pouco desanimado, porque você acredita que as coisas vão ser fáceis, rápidas, que você pode aprender qualquer coisa de um dia para o outro, então quando surgir a necessidade você vai lá e aprende, mas as coisas não são bem assim, levam anos, projetos de anos de aprendizagem e assim por diante. E eu que sou professor, quando me perguntaram isso, você acha que estudar ou aprender tal coisa é fácil? E a resposta de um professor nunca é sim ou não. Sempre é algo muito elaborado, né? Que você começa a pensar e fala, pensando bem. E eu estava pensando também em outros critérios assim sobre estudar, que é difícil a gente se comparar a outras pessoas, né? Em relação às suas rotinas, à forma de fazer as coisas, ao seu trabalho, às famílias que tem, às suas condições sociais. Afinal de contas, é muito mais fácil para alguém, talvez, aprender alguma coisa quando não precisa se preocupar com tantas outras tarefas, sejam tarefas domésticas, sejam tarefas dos mais diversos tipos, como até cuidar desse gato aqui, ou de qualquer coisa do tipo. É muito mais difícil você aprender coisas quando há outros impeditivos que não lhe façam você ser capaz de dedicar tempo a isso, como também fatores que são incontroláveis mesmo, em relação ao estudo. Mas, então, o que eu quero com essa mensagem para a gente terminar a discussão, quer dizer, começar uma discussão aí nos comentários, é justamente isso. Você acha que aprender uma coisa é fácil? Para mim, é necessário um projeto de longo prazo para aprender qualquer coisa, desde cozinhar até dirigir, até qualquer coisa do tipo. Eu até estava me lembrando aqui de um caso. Eu tive aula com um professor magnífico quando eu estudei matemática, Jair Passos, falecido Jair Passos, e ele comenta mais ou menos assim, né?
que ele foi um pesquisador de neurociência, neuroaprendizagem, que são áreas que, na verdade, eu não sou muito fã, mas são áreas relevantes, né, de pesquisa sobre aprendizado. E ele falava nessas aulas que para você se tornar mestre em alguma coisa que fosse, dirigir, por exemplo, são necessárias 10.000 horas de dedicação. Para você aprender a dirigir, tocar um instrumento, para você aprender a falar bem, para você aprender a dar aula, ou aprender a usar um software, ou aprender a cozinhar, são necessárias 10.000 horas de dedicação. Sabe o que é isso? É muito tempo. Se você já sabe dirigir, por exemplo, talvez você se lembre que no começo, muito no começo, talvez você tenha passado por uma autoescola. Lá na autoescola o instrutor te ensinava algumas coisas e você mentalizava e pensava, nossa, vou pôr o pé aqui, vou acelerar para cá, mas eu não consigo fazer isso, como vou fazer isso tudo ao mesmo tempo? E virava uma verdadeira salada. E até você conseguir prática e entender não só o controle manual da direção, mas também a ler placas de trânsito, a entender o fluxo do trânsito, a ir para os locais corretos, a conversar enquanto você dirige, que pode ser relevante também, e assim por diante. Quer dizer, para você internalizar esse aprendizado a ponto de você se empoderar com ele, leva muito tempo. 10.000 horas, segundo o falecido Jair Passos. E pense nas coisas que você aprendeu com maestria. Aquelas coisas que você faz com uma competência tão grande que você não precisa mais ficar pensando. Você vai cozinhar, já cozinha há tanto tempo, você já não fica pensando na receita, aquela coisa já faz parte do seu ser. Esse tipo de aprendizado, que é um aprendizado efetivo, leva tempo, muito tempo. O que mais eu posso dizer aqui para a gente fechar e concluir? Sei lá, além disso tudo, né? Tem um ponto, claro. Aí você se pergunta, professor, você está falando que aprender é difícil e que precisa muito tempo, isso não é para mim, né? Mas veja só, aí vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, se você acha que há coisas fáceis por aí, eu diria que não tem. Afinal de contas, se você parar para pensar, e posso fazer outros vídeos sobre isso no futuro, nós, seres humanos, embora vivemos em casas bem equipadas, temos acesso à água, à energia elétrica, à internet, tem comida na nossa mesa, a gente passa algumas dificuldades, talvez financeiras, talvez familiares, talvez essas questões e o ambiente que a gente viva nos afaste da percepção que nós estamos sempre tentando sobreviver. Então, se por acaso isso fica evidente, quando você perde o emprego, por exemplo, se você perde o emprego, há uma dificuldade muito grande assim de você manter o seu padrão de vida, de você dar qualidade de vida para sua família, para aqueles que dependem de você. Então há uma dificuldade nesse sentido. É uma questão de sobrevivência. Se você fica muito tempo sem trabalhar ou sem obter alguma renda, é evidente que você morre de fome, passa dificuldade, pode acabar morando na rua e coisas do tipo. Então, aqui a gente percebe que a vida por si só, ela já é difícil. Para você engatar num projeto, qualquer que seja, ele sempre é intrínseco à qualidade do ser humano ser difícil. Então não caia muito nessas falcatruas de que a coisa vai ser fácil, melão com açúcar, assim, e tudo está resolvido, porque isso não existe. A gente vive com grandes dificuldades, embora as nossas situações atuais, pode ser que a sua situação atual pode ser que tenha te afastado, de certo modo, de uma condição muito crítica que levante mesmo essa condição de, meu Deus, estou passando grandes dificuldades. Mas a questão é que boa parte das pessoas, se não continua ativa, aprendendo, trabalhando e assim por diante, elas definham. É isso que acontece. Mas talvez não perceba isso, porque talvez tenha uma forte rede de apoio, pais, família, talvez tenha dinheiro na conta bancária que te sustente com um padrão de vida um pouco reduzido por um bom tempo, enfim. Tem muitas e muitas condições. Então, aí a gente começa a analisar um pouco a questão de ser fácil ou ser difícil. Sobreviver não é fácil. Outra questão que vale a pena a gente pensar, que é o segundo ponto. Aprender, muito difícil. Então, não é para mim. Aí eu te falo assim, será? Porque quem estuda o pensamento freiriano, por exemplo, como minha querida amiga Milênia, que eu acredito vai ver esse vídeo também, sabe que quando você aprende um conhecimento, especialmente aqueles voltados à linguagem, português, matemática, esse conhecimento ele te empodera. O que isso significa? Significa que aos poucos você é capaz de assumir papéis de liderança,
de responsabilidade que dependem desse conhecimento que você tem. Então você passa a ser uma pessoa mais autônoma. Por exemplo, uma pessoa idosa hoje, que não sabe usar rede social, usar aplicativos do banco ou coisas do tipo, ela se torna dependente dos outros, do filho, de parente, de alguém que possa ajudá-la. Quando essa pessoa aprende a usar aplicativos digitais, aprende um conhecimento que, mais uma vez, não é simples, demora, leva tempo, tem as suas dificuldades de cada fase, essa pessoa se empodera. Agora ela pode fazer as coisas sozinha, pode consultar seu saldo bancário sozinho, pode fazer coisas por conta. Então ela se empodera, e esse empoderamento causa autonomia. A pessoa se torna uma pessoa mais responsável, a pessoa se torna uma pessoa mais consciente do seu lugar no mundo. E isso é muito poderoso, porque para a pessoa, por exemplo, lidar com o seu dinheiro, com decisões na sua casa, com decisões no seu trabalho, para ele aprender situações de gestão no trabalho, virar chefe, em outras palavras, é necessário que ele saiba, conheça, conhecimento, saiba sobre aquilo que ele está tratando. Então, o aprendizado, embora não seja fácil de praticamente qualquer coisa e demande muito tempo, ele tem uma vantagem que é muito importante, porque ele te empodera. Enfim, eu não quero esgotar essa discussão aqui com vocês. A ideia é só movimentar aí os comentários, vocês falarem algumas coisas ou outra. E esse foi a minha reflexão da semana. Então, se quiser, não se inscreveu no canal, essas coisas aí de youtuber, você se inscreve aí em algum canto. E é isso, galerinha. Um abraço. Tchau.